E aí, povo, vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai falar a respeito dos temas de descentralização, desconcentração, delegação. E nisso, nós vamos abordar também a administração direta e a administração indireta. Começando um pouquinho com o conceito de administração pública, que vocês sabem muito bem, que é o conjunto de órgãos, de entidades, de agentes que precisam estar ali para executar as atividades administrativas, sempre em prol do interesse público. A administração pública, ela vai se dividir em administração direta e administração indireta. Essa divisão, ela decorre da forma como o Estado organiza a execução das suas funções. Então, a gente precisa entender claramente a diferença da administração direta, na qual a gente tem aqui o núcleo central do Estado, composto pelos seus próprios entes políticos, que atuam diretamente por meio dos seus órgãos. Ou seja, quem que compõe, então, a administração direta? É a União, os estados, o DF e os municípios. Então, vejam que aqui a gente vai ter órgãos que não têm personalidade jurídica. Alguns exemplos para deixar ainda mais claro. O ministério, dentro do âmbito da União. Esse ministério ele faz parte da administração direta. Uma secretaria do município, uma secretaria de saúde, uma secretaria de educação do Estado. Aqui também a gente tem órgãos que não têm personalidade jurídica e que fazem parte da administração direta. Antes de falar de administração indireta, é importante primeiro que vocês entendam a diferença desses três conceitos aqui: descentralizar, desconcentrar e delegar. A descentralização, esse primeiro que vocês estão acompanhando aí na tela, tá? É a transferência da execução de atividades administrativas para outra pessoa, física ou jurídica. Então, temos aqui a presença de uma outra pessoa. O Estado, ele cria ou utiliza uma outra entidade para executar uma atividade. Existem alguns tipos de descentralização que eu vou entrar com mais detalhes mais para frente. Mas então nós temos uma pessoa jurídica diferente. Então, não é mais o ministério que vai executar aquela ação, não é mais uma secretaria, é um outro ente que é criado. Então, cria-se uma nova entidade. E daqui é que surge a administração indireta. Por isso que eu falei para vocês que primeiro a gente entender esses conceitos para depois adentrar nas entidades de administração indireta. Então, aqui eu não crio órgão, não, tá? Aqui eu crio uma nova entidade. A titularidade da competência, a titularidade ela é transferida para esse novo ente que foi criado. Existe o exercício da competência pela outra pessoa, então uma outra entidade está exercendo aquela competência, está com aquela titularidade, a forma de realização, isso vai acontecer ou por meio de lei ou por meio de contrato. E aqui coloquei um exemplozinho, por exemplo, a criação de uma autarquia. O ministério vai lá, em vez de ele executar aquelas atividades diretamente, ele descentraliza, criando uma autarquia, como, por exemplo, o INSS. Não existe relação hierárquica, isso aqui, ó, cai demais em prova, certo? E aí tem um outro conceito que se mistura aqui um pouquinho, que é o conceito de desconcentração. Qual que é a diferença? Na desconcentração, eu tenho uma distribuição interna de competências, ou seja, eu não crio uma nova, vou voltar aqui, eu não crio uma nova pessoa jurídica. Eu não crio nova entidade. O que acontece não é, ó, tá vendo? Cria nova entidade? Não. O que acontece é que a gente cria um órgão, porque é uma distribuição interna, é um órgão dentro do ministério, um órgão dentro da secretaria. Então, a mesma pessoa ali dentro, a mesma pessoa jurídica, só que com vários órgãos abaixo dela. O ministério, por exemplo, que cria secretarias, a prefeitura que cria um departamento, certo? Aqui a titularidade é mantida, porque eu não estou criando nova entidade. O exercício da competência vai ser por outro órgão e não por outra pessoa, por outro ente, não.
A gente pode fazer essa desconcentração através de ato administrativo, não precisa de uma lei, de um contrato. Aqui, o exemplo que eu deixei para vocês é um ministério que cria uma secretaria e há, sim, uma relação hierárquica. Essa é uma grande diferença. Na delegação, que é o último desses que vocês estão vendo aí na nossa tabela, tem uma transferência do exercício da competência. Eu não transfiro a titularidade, tá? E isso pode ser revogado a qualquer tempo. Não é uma transferência da titularidade, é uma transferência de ter o exercício daquela atividade. Então, a pessoa jurídica pode ou não ser a mesma. Cria uma nova entidade? Não estou criando órgão. O que acontece aqui é que a titularidade está mantida, o exercício da competência será dado para um administrado. O que a gente está fazendo é delegando a competência administrativa para exercer, né, aquela atividade. E pode ou não haver hierarquia nesse caso. Mas, né, ainda temos sim mais alguns detalhes. Existem alguns tipos de descentralização. Tá? A descentralização ela pode acontecer por outorga, ela pode acontecer por delegação ou ela pode acontecer via territorial. A delegação por outorga, ela também é chamada, tá? É super importante isso aqui, vocês saberem esses sinônimos, de técnica, funcional, serviços. É a forma clássica de descentralização em que o Estado ele cria uma nova entidade e transfere a ela a titularidade e a execução. Então, vejam que a gente falou aqui na descentralização de criar uma nova pessoa, uma nova entidade. Esse primeiro caso aqui, a gente precisa de lei. Então, a lei cria ou autoriza a criação dessa entidade, a titularidade é transferida, a execução também. Esse é o caso em que a gente tem o marco aqui da criação de uma administração indireta. Deixei até alguns exemplos assim de autarquias para vocês terem ideia. Transfiro a titularidade e transfiro também a execução. A entidade passa a ser responsável integral por aquela atividade. Cria uma nova pessoa jurídica, um ente da administração indireta, que pode ser uma autarquia, uma fundação pública. Mais para frente a gente ainda vai falar sobre a diferença de cada um desses entes. Já na descentralização por delegação ou por colaboração, o que nós vamos ter aqui não é mais uma lei, mas sim um contrato administrativo, que pode dar a concessão ou a permissão ou a autorização. A titularidade é mantida com o Estado, e o que é que eu transfiro? Eu transfiro a execução, certo? Ele entrega apenas a execução para outra pessoa. Nesse caso, a gente não tem a criação de uma pessoa jurídica, tá? A pessoa jurídica, ela já existe, tá? Eu não estou criando uma nova. E aí, o que a gente pode fazer aqui é realizar concessionárias, em que eu vou conceder a possibilidade de executar o serviço, por exemplo, serviços de energia elétrica, de transporte, de saneamento. Temos empresas concessionárias que vão executar o serviço, mas o executor, apesar de não ser o Estado, a titularidade continua sendo dele. E, por último, a descentralização territorial ou geográfica, essa daqui está prevista na própria Constituição. O Estado ele transfere parcialmente a execução de funções administrativas para um território dotado de personalidade própria, em razão das peculiaridades geográficas ou administrativas. Aqui, o que é que acontece, então? Titularidade é parcialmente transferida e a execução é realizada pelo próprio território. Nós temos, por exemplo, um exemplo clássico aqui, a criação de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco. O que acontece? Temos um território estadual, em que lá vão ser realizadas algumas atividades, tá? Mas não temos no Brasil hoje a presença de territórios federais. Essa daqui é bem mais rara. O que a gente mais vê aqui é a diferença entre essas duas, certo? E agora, compreendido isso e compreendido que a administração indireta surge por meio de uma descentralização por outorga, serviços, que é essa nossa primeira, a gente vai agora compreender algumas características dessa administração indireta. A administração indireta é o conjunto de entidades com personalidade jurídica própria, criada para executar atividades de forma descentralizada, como nós vimos. Então, duas características principais: personalidade jurídica própria e a vinculação. O que não existe aqui, não há subordinação, não há, vamos até complementar, hierarquia. Tinha lá naquela nossa primeira tabela. Não há hierarquia, certo? O que há é uma vinculação.
Beleza. Agora, vamos entender um pouco sobre os entes da administração indireta. Começando pelas autarquias. As autarquias são entidades de direito público, criadas por lei específica para executar atividades típicas do Estado. Então, natureza jurídica pública, com autonomia administrativa e financeira, criadas por lei específica para executar atividades típicas do Estado. Se vocês gostam desse tipo de material assim mais resumido, você pode me seguir lá no Instagram, ó. E a maioria dessas tabelas que vocês estão vendo aqui na prova de hoje, para facilitar a sua memorização, a retenção do conteúdo, elas estão presentes lá no meus resumos, para você conseguir revisar com muito mais agilidade e também com elementos que vão te auxiliar na retenção do conteúdo. Bom, mas seguindo aqui, exemplos de autarquias, nós temos, vou colocar até aqui ao lado, exemplos, o INSS, que a gente já falou, o IBAMA, universidades públicas, também são bons exemplos. Cuidado que a autarquia aqui não está visando lucro, tá? Ela está realizando atividades típicas do Estado. Fundações públicas, elas podem ser de direito público ou de direito privado. Elas vão atuar em áreas como educação, cultura, pesquisa, saúde. Aqui eu tenho uma lei instituidora, tá? A lei, ela cria, se for de direito público, ou autoriza, cuidado aqui, se eu for criar, é de direito público. Se eu for apenas autorizar, ela é de direito privado. E desenvolve essas atividades de interesse social, como eu listei aqui. Exemplo, FUNAI. Mas atenção, tá? Essa fundação, ela pode, apesar do nome fundação pública, podemos ter também fundações privadas. Empresas públicas. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Vejam que eu sempre estou falando que é uma pessoa jurídica, porque eu criei uma nova entidade. Então, eu criei uma pessoa nova, uma pessoa jurídica nova. Direito privado, natureza privada controlada integralmente pelo poder público. A lei autoriza. Sempre que é de direito privado, você vê que a lei não está criando, ela está autorizando a criação. O capital, ele é exclusivamente público, certo? Vai atuar em atividades econômicas ou na prestação de serviços públicos, mas a grande diferença aqui é que o capital é exclusivamente público. Exemplo aqui também, a gente tem os Correios, nós temos a Caixa Econômica. Agora, um detalhe importante: sociedade de economia mista. Qual é a diferença, então, aqui para as empresas públicas? De novo, pessoa jurídica, novamente de direito privado. Aqui eu tenho um controle majoritário do Estado. A lei, novamente, autoriza a criação. Ela também vai atuar em atividades econômicas ou na prestação de serviços públicos. Porém, o que acontece aqui é que o capital, ele é misto. Nós temos um capital parte público e outra parte privado. Agora, o controle é majoritariamente público, certo? Exemplo também para vocês: Banco do Brasil, a Petrobras também é um exemplo. Vejam que Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica, todos esses trabalham em atividades econômicas, né? Atividades de prestação de serviços públicos, mas né, a diferença entre os dois aí é clara, entre empresas públicas e sociedade de economia mista, é a questão do capital. Bom, finalizamos aqui a nossa teoria, a gente vai seguir agora no próximo bloco para responder questões. Vamos lá então para as nossas questões. Eu já adianto aqui que essa questão eu vou trabalhar com vocês a teoria através dela. Vamos lá, ela fala aqui: a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação volitiva, estabelece que o Estado manifesta sua vontade por meio de órgãos que integram a sua estrutura, de tal forma que, quando os agentes públicos que estão lotados nos órgãos manifestam a sua vontade, esta é atribuída ao Estado. Quanto à posição estatal dos órgãos públicos, a Secretaria Municipal, por exemplo, ela é classificada como o quê? Essa classificação da posição estatal é algo que a gente vai trabalhar aqui juntos. E aí vocês podem utilizar esse. Dá para dizer que é um mnemônico? É, dá para dizer, né?
Bom, aqui no primeiro, no topo da nossa pirâmide, digamos assim, nós temos os órgãos conhecidos como independentes. São órgãos primários originados da própria Constituição. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter o Ministério Público, Defensoria Pública, nós vamos ter o TCU, Câmara dos Deputados, Senado, Presidência. Abaixo dele, nós temos os órgãos que nós chamamos de autônomos. Por que autônomos? Porque eles possuem autonomia financeira, administrativa e técnica. Aqui embaixo, então, nós vamos ter, por exemplo, os ministérios. Veja que os ministérios, eles de fato ficam abaixo de uma presidência, né? Nós vamos ter também aqui secretarias. E aí já deu para notar que se ele falou de uma secretaria municipal, temos um órgão autônomo na nossa letra B. Mas ainda existem dois abaixo aqui que a gente precisa conhecer, né? São os órgãos S, o primeiro S de superiores, que possuem direção, controle e decisão, mas eles não têm autonomia dos itens acima, então sem autonomia. Imagine que, aí vamos colocar aqui um exemplo, uma coordenadoria. Então vejam que eu tinha o Ministério, né, do Ministério da Educação, abaixo dele uma secretaria da primeira infância dessa educação, abaixo a coordenação de algum do setor dessa secretaria, e mais abaixo ainda dos órgãos superiores, nós temos os órgãos subalternos. Que aí a gente tem órgãos de mera execução. Então, aqui, por exemplo, nós vamos ter os departamentos. Anotem aí para vocês essa classificação, que o IBAD ele gosta de cobrar esse tema, tá? Bom, então nosso gabarito aqui ficou a letra B. Vamos para as próximas. Ó, deixei até aqui novamente para vocês mais uma explicação, certo? Sobre a classificação dos órgãos quanto à posição estatal. Se vocês precisarem para copiar alguma coisa aqui. Opa, deixa eu voltar. Para copiar algum detalhe que não ficou claro o suficiente, também tem esse outro esquema de memorização. Próximo. Acerca da administração pública, vamos julgar os itens abaixo. A administração pública compreende os órgãos da administração direta, e aí aqui ele coloca autarquias e fundações. Só que a gente sabe que isso não é administração direta, é indireta. Então já está errado. E na sequência ele traz como administração indireta a estrutura central do governo, sociedade da economia mista até estaria certo, mas a estrutura não, aqui seria direta, e aí ficou errado, então, o primeiro item. Com isso, eu já vou eliminar, então, algumas coisinhas aqui, ó. A gente está procurando as corretas, já sei que não são nem a letra B e nem é a letra E. Segundo item, a administração pública refere-se ao conjunto de órgãos, entidades e agentes que executam as atividades estatais com o objetivo de atender aos interesses coletivos e garantir o bem-estar da sociedade. Perfeito, foi um conceito muito, muito, muito parecido com esse que eu apresentei para vocês logo no início da aula. Terceiro, um dos elementos fundamentais da administração pública é a divisão das esferas. A gente tem uma esfera estadual, né, federal, estadual e municipal. Isso mesmo. Assim a gente consegue fazer uma melhor gestão dos interesses públicos de acordo com a necessidade ali de cada ente federativo. Então, gabarito também correto, a gente fica com o item certo na letra C, o 2 e o 3. Próxima questão agora. A administração direta corresponde à prestação de serviços públicos diretamente pelo próprio Estado e os seus órgãos. A administração indireta corresponde ao serviço prestado por pessoa jurídica, né? A gente cria entes novos.
criada pelo poder público para exercer tal atividade. E aí ele pergunta: é correto afirmar que são entidades da administração indireta? Vamos ver aqui. Sociedade de economia mista está certo. Agora, União, Estado, DF e tal, é errado. Letra B, autarquias, ok. Sociedade de economia mista também. Empresas públicas e fundações privadas, perfeito. Vou só deixar aqui marcadinho para vocês, ó. Olha os erros das outras questões. Aqui, Estado está errado, órgãos autônomos, aqui errado. Então, o gabarito da gente foi a letra B. Bastava nessa questão apenas você saber quais são os entes da administração indireta. E mais uma, só para a gente fechar aqui, mais uma questão pedindo para a gente analisar as frases abaixo. As autarquias são entidades de direito público, exata, criada por lei também, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira, perfeito, destinada à prestação de serviços de natureza pública ou atividades típicas do Estado. Tá certíssimo. Primeiro item correto. Segundo item agora. As fundações, quando entidades de direito público não possuem personalidade jurídica própria, gente, elas possuem sim, tá? Os entes da administração indireta possuem personalidade jurídica própria. Então, tá errado aqui. Terceiro, empresas públicas e sociedades de economia mista atuam na prestação de serviços públicos econômicos ou não econômicos, podendo participar de atividades lucrativas, como, por exemplo, a exploração do petróleo, no caso da Petrobras, desde que vinculadas à sua finalidade pública. Então, elas podem sim buscar o lucro, desde que estejam relacionadas com a finalidade pública definida lá nos seus atos constitutivos. O item 3 está correto. Então, ficou como correto o item 1 e o item 3. O gabarito da gente foi a letra B. E finalizamos por aqui essas questões. Qualquer dúvida, lembre de mandar mensagem e até a próxima.